Fala galera, beleza? Canal Vem com Cássio. Para quem não me conhece, meu nome é Cássio. Hoje eu vou contar nas quartas-feiras de mistério outro caso das mochileiras Lena e Beatriz, que aconteceu na Austrália em 2016. Beleza, galera? Vou contar esse caso logo depois da vinheta. Valeu! Bom, pessoal, mas sem mais delongas, eu vou contar o caso das duas, tá? Que aconteceu em 2016. Vamos lá. No início de 2016, Lena Rabent, que é uma mochileira alemã, e Beatriz, que é uma brasileira, se conheceram em um albergue na cidade de Adelaide, na Austrália. Ambas, na época, tinham 23 anos, né? Elas possuíam um forte desejo de viajar ao mundo, sabe? Conhecer vários lugares diferentes, aventuras diferentes. Eram duas jovens aventureiras. Então as duas decidiram fazer uma viagem por toda a Austrália, partindo de Adelaide. Tá? Essa seria a primeira viagem de muitas que elas já tinham combinado, planejado fazer várias viagens ao redor do mundo. Bom, galera, o primeiro destino que elas queriam conhecer na Austrália era a cidade de Melbourne, né, localizada no sudeste da Austrália. Elas utilizaram um aplicativo que é muito parecido, né, aqui no Brasil com a BlaBlaCar. Lá chama, né, Gumtree. É muito utilizado por mochileiros e viajantes. Né? Esse aplicativo é um aplicativo de carona. Então elas usaram esse aplicativo para tentar achar alguém que dê carona para elas da cidade de Adelaide, onde elas estavam, até Melbourne. Essa viagem dura mais ou menos 8 horas de carro. No trajeto, elas passariam pela famosa rodovia chamada Great Ocean, rodovia costeira, né? Essa rodovia ela tem mais ou menos 243 quilômetros. Tá? Ao entrar no aplicativo, elas viram duas ofertas de carona. A primeira era de um rapaz na mesma faixa etária delas. Porém, esse rapaz ele cancelou a viagem poucas horas antes do combinado. Segundo ele tinha problemas mecânicos no carro e teve que cancelar a viagem em cima da hora. Com isso, a Lena e a Beatriz, elas sem tempo de esperar, de decidir o que queriam fazer, elas viram outra oferta de um homem de 59 anos chamado Roman Rice. Então os três marcaram uma hora, um lugar para se encontrar, né? Lena, ao ver o homem, ela não se sentiu muito confortável. Porém, como estava com Beatriz, ela decidiu seguir viagem, já que era a primeira viagem das duas, né? E há relato das garotas dizendo que acharam o homem um pouco impaciente. Isso porque, ao conversar sobre a viagem no aplicativo, o homem sempre queria uma resposta imediata, as questionando e perguntando diversas vezes se iriam aceitar a carona ou não. Lena e Beatriz elas estavam muito empolgadas com a viagem, tiraram várias fotos durante a viagem, né, empolgadas com a aventura, pois elas nunca tinham feito uma viagem dessas, então elas estavam super empolgadas. Né. Após algumas horas de viagem, Roman ele fez uma parada inesperada na cidade de Salt Creek. Essa região ela é uma região costeira da Austrália, conhecida como um local para pesca. Nesse local não tinha quase circulação de pessoas. Ao perceberem a mudança de percurso, Lena e Beatriz questionaram o homem se estava tudo bem. Ele apenas respondeu que precisava dar uma pausa na viagem para descansar, não demonstrando nenhum tipo de atitude suspeita e nada. Então as duas acharam normal. As duas julgaram uma atitude normal dele, porque ele parecia uma pessoa muito tímida. Porque na viagem ele quase não trocava nenhuma palavra com elas, parecia ser uma pessoa bem fechada. Né? Então os três eles desceram na região de Salt Creek e ele falou que queria montar uma barraca. Então, o homem então pediu ajuda para Beatriz para ela montar uma barraca com ele, ajudar ele a montar uma barraca. Enquanto Lena ela ficou no carro dormindo, porque ela estava muito cansada da viagem, então ela resolveu ficar no carro dormindo. Eles montaram todo o acampamento no local. Né? Enquanto Lena dormia no carro, Roman ele disse que havia cangurus ali perto e a chamou para ir com ele, chamou a Beatriz para ir com ele. No meio do caminho, Beatriz se sentiu um pouco insegura e com isso ela quis retornar ao acampamento. O homem, ao perceber a situação, derrubou ela no chão, né? Mas a Beatriz ela chegou a pensar que seria algum tipo de brincadeira. Então ela jogou uma corda nele. Beatriz achou a situação muito estranha, porque ele ficou super furioso ao jogar a corda nele.
né? Então ele chegou perto de Beatriz e falou: ou você facilita ou vou quebrar seu braço. Então em seguida ele amarrou a Beatriz com corda e com uma faca ele começou a cortar o biquíni dela. Com Beatriz nua em defesa, Roman começou a acariciá-la e abusar dela, né? Então Beatriz, percebendo a situação, ela sabia que não existia pessoas por perto e que estava indefesa no meio de um mato, né? No meio do nada. Então ela decidiu adotar uma posição compassiva, como se quisesse consentir com o ato do criminoso. Beatriz disse para o homem que manter ela amarrada não era necessário. Ele podia fazer o que quiser com ela e ficar mais à vontade se eles fossem para a barraca, fossem para o conforto da barraca. Roma então concordou com isso, né? Desamarrou ela e os dois foram para a barraca, foram caminhando para a barraca. Mas no meio do caminho, Roma ele se arrependeu e voltou a atacar ela, batendo nela e levando ela para longe da barraca de novo. Então nesse momento a Beatriz ela começou a gritar. Como ela está vendo que a situação ficaria mais grave, então ela começou a gritar por Lena, gritando para tentar acordar a Lena, pedindo socorro. E com isso o homem ele começou a agredir Beatriz, né, para não tentar mais gritar. Então ele começou a agredir ela. Mas com isso Lena acordou com os gritos de Beatriz. Então Lena desceu do carro e começou a procurar a Beatriz, né? Perguntando: Beatriz, onde você está? Onde você está? E com isso, a Lena ela encontrou a Beatriz, amarrada, nua e com um homem em cima dela. Lena, ao ver aquela cena do homem em cima da sua amiga, ela ficou muito furiosa e começou a gritar com o homem, ir para cima do homem, né? Gritando. E o homem ele só virou para ela e falou assim: olha, eu só queria experimentar ela. Então, com isso, a Lena ela começou a gritar mais ainda. O homem ele se levantou e foi em direção da Lena. A Lena saiu correndo em direção ao carro para tentar pegar o seu celular para entrar em contato com alguém, chamar as autoridades. E o Roman foi atrás, né? Ao chegar no carro, perto do carro, o Roman alcançou a Lena e falou: ó, você pode pegar suas coisas, né? Pode pegar suas coisas, não tem problema nenhum. Ela, acreditando nisso, ela foi, pegou a mochila dela, pegou o celular. Só que nisso, ela, ao virar de costas para ele, ele foi e deu uma martelada na cabeça dela, atingindo ela com muita força. Com isso, Lena ficou muito ferida, começou a sangrar muito. Não satisfeito, o homem ele deu 3 marteladas nas costas dela também. Lena, mesmo com a pancada na cabeça, a martelada na cabeça, ela estava sangrando muito, e com as 3 marteladas nas costas, ela conseguiu fugir de Roman e foi em direção a Beatriz. Então ela conseguiu desamarrar a Beatriz e as duas elas correram em direções opostas para tentar despistar ele. Pelo menos uma das duas conseguiria fugir. Mas no decorrer do caminho, Roman ligou o carro e foi em direção para perseguir elas. Beatriz, como estava nua e ela estava bem fraca, ela correu em direção a dunas de areia. Já a Lena, ela correu em direção a um campo aberto, que seria mais fácil para o Roman pegar ela. Então o Roman ele foi atrás de Lena, que tinha corrido em um campo aberto, onde não tinha nenhum tipo de esconderijo. E ela correndo em zigue-zague para tentar despistar ele. Ela já muito cansada, ela tinha corrido mais ou menos 1 quilômetro. E ela estava muito cansada. E o homem estava vindo atrás dela. Então Lena, ela num ato desesperado, como ela já estava cansada, ela estava ferida, num ato desesperado, ela foi em direção ao carro e pulou em cima do carro. E ficou lá e se agarrou nas grades lá de cima. O carro era aqueles carros 4x4, eram aqueles carros grandes. Então o Roman ele parou o carro, desceu do carro furioso e os dois começaram a brigar, começaram a discutir. Então a Beatriz, ela conseguiu achar uma rodovia. Como ela estava nua e fraca, nessa rodovia estava passando um carro de jovens. E ela foi no meio da pista, pediu ajuda para esse pessoal. Eles eram jovens pesqueiros, que eles tinham acabado de pescar na região e estavam voltando da pesca e viram Beatriz nua, fraca. Então eles pararam o carro,
parar o carro e socorreram ela. Como eles não conheciam muito o lugar, né, eles só foram para pescar mesmo, eles ligaram para um amigo dele, né, que o amigo dele, esse amigo que eles ligaram, ele conhecia muito bem o local. Então eles ligaram para um amigo dele, contaram a situação que estava acontecendo e esse amigo foi até lá. Outra direção oposta, Lena, né, que estava em cima do carro, Roman ele não conseguiu tirar ela de cima do carro, então o Roman ele furioso entrou dentro do carro e começou a arrancar em alta velocidade, fazendo manobras bruscas para tentar ver se Lena caía do carro, só que sem sucesso. Então o Roman ele fez o que? Ele parou o carro, tentou conversar com ela. Ele conversou com ela, falou que ele ia jogar todas as coisas dele fora, armas, qualquer tipo de arma pontuda, se ela descesse de lá. Então ele jogou tudo fora, Lena ela desceu. Então Lena ela não tinha mais forças para tentar lutar com ele, porque ela estava sangrando muito, ela estava muito fraca. Então o Roman ele foi em direção a um lugar isolado. Por sorte de Lena, ele passou em frente onde estava sua amiga e os jovens pescadores. Lena ela deu um sinal bem discreto, meio que pedindo socorro. Com isso, os jovens eles seguiram o Roman, né? E depois de alguns quilômetros, eles foram e cercaram o Roman. Eles encurralaram o Roman, né, perto de umas dunas de areia. Lena então saiu do carro em desespero, estava muito fraca, e foi em direção dos pescadores. Roman sequer tentou impedi-la. Lena estava tão ensanguentada que mal dava para reconhecer. Enquanto os jovens resgatavam as duas meninas, um dos amigos dele ligou para a polícia. A polícia chegou no local, o homem tentou fugir, correu em direção às dunas, porém a polícia conseguiu capturar ele em umas dunas de areia lá perto. Lena e Beatriz então foram levadas ao hospital. Apesar do susto e das condições que estavam, elas ficaram bem. Em depoimento para uma TV local, depois de algum tempo, as meninas falaram que ficaram com alguns tipos de sequelas, né? Elas não saíam à noite, elas tinham medo de ficar perto de pessoas desconhecidas, elas não saíam sozinhas. Porém, as duas também falaram que descobriram uma força interior que não sabia que tinham. Uma força que não deixavam elas se vencer por nada e lutariam até o fim. Depois do ocorrido, a polícia descobriu que o Roman tinha histórico de agressão contra a mulher. A sua ex-namorada ficou apenas 6 meses com ele. Ela viveu uma relação muito difícil de agressão. Já o agressor Roman, ele foi condenado em maio de 2017, aos 61 anos de idade. Ele foi considerado culpado por 6 crimes e foi condenado a 22 anos de prisão. Espero que tenham gostado dessa nova história, das duas mochileiras Lena e Beatriz. Se gostaram do vídeo, se gostaram dessa história, se inscrevam no canal para dar aquela força. Ative um sininho para receber as novas notificações do canal. Tá? Deixe seu comentário do que achou a história, se quer que eu conte alguma história específica. Tem meu e-mail também. Tá? Muito obrigado pela atenção, por ter visto o vídeo até o final e sayonara.